Ficou. Bom, vamos falar nessa manhã sobre a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando essa semana sobre o poder do Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem uma maneira de ver errada o que acontece de fato quando nós somos cheios do Espírito Santo. E nós vamos lá em Efésios, no capítulo 5, o verso 8, ele diz assim que no princípio nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Então nós devemos andar agora como filhos da luz. Ou seja, enquanto eu era trevas, eu andava nas trevas, eu agia como trevas, tudo que eu fazia normalmente cooperava para provar que eu vivia nas trevas. Mas quando eu encontrei Jesus, houve uma mudança na minha história, na minha trajetória de vida, e a partir de então eu me tornei luz no Senhor. Então eu devo andar como filho da luz. Essa é a nossa maneira de ver por que aconteceu isso na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida e trouxe uma mudança repentina. Bom, mas qual é o foco da nossa lição como cheios do poder do Espírito Santo? A primeira coisa é que o poder, ele nos dá amor, ele nos enche de amor. O poder do Espírito Santo é o poder que faz com que a gente viva uma vida cheia de amor. Muitas vezes nós fazemos uma confusão também, trazendo outras coisas para a nossa história, para a nossa vida, para os nossos ensinamentos, e esquecemos que precisamos amar, porque quando Jesus andou nessa terra, Jesus era cheio do Espírito. A Bíblia diz que a ele não foi dado o Espírito por medida, foi dado sem limites. E o que ele ensinou foi amar. Os discípulos aprenderam a amar com Jesus. Então, se nós formos olhar em João, no capítulo 15, verso 17, ele diz que os discípulos tinham que amar, aprender a amar uns aos outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 4, ele começa dizendo que ainda que eu tivesse, que eu fizesse tudo de bom pelas pessoas, mas se não fosse por amor, eu não teria nenhum resultado. E aí ele explica por que nós precisamos viver esse amor, né? O versos 4, depois até o verso 7 de 1 Coríntios, e no verso 1 ele já diz assim que ainda que eu tivesse, que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine, né? Ou seja, algo que faz barulho, mas que não divulga nada além de barulho. Não traz nenhum resultado positivo para ninguém. Bom, mas então a primeira coisa que o foco da lição nos leva a ver a importância do poder do Espírito Santo em nossa vida é o amor. Amar sempre. Então, em Mateus, no capítulo 18, versos 21 e 22, quem ama, perdoa. Pedro chegou para Jesus e falou assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus falou assim: Pedro, eu não digo a você que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, mais de 400 vezes, porque Jesus estava dizendo que não tinha limite para perdoar. Então eu só perdoo se eu amar. Se eu não amar, eu vou achar, mas nossa, já a terceira vez que ele fez isso, não dá mais para suportar, não. Jesus disse que é até 70 vezes 7, né?
Então eu devo aprender a perdoar. E perdoar é demonstrar amor. Então amar sempre é demonstrar sempre amor. Então é impossível eu dizer que amo ao meu irmão e na terceira vez que ele me prejudicou, eu já viro as costas para ele, não quero mais negócio com ele. Então eu estou provando que eu não conheço esse amor, ou eu não vivo esse amor. E Jesus, quando ele diz em Atos, no capítulo 1, verso 8, ele diz para os discípulos assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na verdade, Jesus estava dizendo assim: vocês são testemunhas do que eu fiz, como eu amei, como eu curei por amor, como eu libertei as pessoas por amor. E quando eu me refiro a isso aí, eu olho para Mateus capítulo 8, quando Jesus atravessou o mar para ir libertar um endemoniado que estava dominado por uma legião de demônios. Jesus chegou ali, libertou aquele homem, e as pessoas chegaram para Jesus e falaram: vai embora daqui, nós não queremos você aqui. Jesus entrou no barco e voltou, ele não questionou nada, porque a missão dele ali daquela vez era libertar aquele endemoniado. Então Jesus foi ali para provar o seu amor. Quando a Bíblia diz assim que Deus prova o seu amor, Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus demonstrou amor. Os discípulos que até então viviam direcionados pela lei, e a lei dizia que ame o seu próximo e aborreça o seu inimigo. Jesus começou a falar assim: eu porém vos digo, não, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, vos maldizem. Então Jesus trouxe um ensinamento completamente diferente. A base da vida espiritual é o amor. Então Jesus viveu demonstrando amor. Nós não encontramos em nenhum momento, até quando Jesus espancou as pessoas no templo, ele demonstrou amor. Porque no Velho Testamento está escrito que o zelo da sua casa me devorará, ou seja, eu vou ficar irritado porque eu zelo pela tua casa. E quando Jesus chegou no templo e viu a maneira como as pessoas desrespeitavam o templo, Jesus reagiu fazendo um chicote, batendo nas pessoas e dizendo: tira daqui essas coisas. Animais andando por dentro do templo, no pátio do templo, dinheiro jogado para tudo quanto era lado, pombos, e as pessoas negociando ali como se tudo tivesse normal. Então Jesus demonstrou amor. Outra coisa é que o nosso amor, ele deve ser sem limite. Eu não devo fazer distinção de pessoas, porque a primeira coisa que Jesus me ensina, quando eu vejo esse amor sem limites, eu olho lá em João, no capítulo 8, quando foi apresentado para Jesus uma mulher adúltera. Olha, na lei está escrito que essas mulheres devem ser apedrejadas. E Jesus olha para aqueles homens e fala assim: olha, aquele dentre vocês que tiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra sobre ela. E eles simplesmente foram se levantando e foram saindo, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus olha para a mulher e fala assim: filha, cadê os seus acusadores? E é interessante, Jesus chama ela de filha. Filha, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Então, na tradução da NVI diz assim: vá e abandone a sua vida de pecados. Jesus está dizendo que a necessidade era abandonar o pecado. Quando nós abandonamos o pecado, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, amar sempre é amar de forma a não discriminar. Então, hoje, nós temos as nossas posições,
nós não aceitamos determinado tipo de pessoa na nossa igreja, porque ele não age da forma que nós queremos. Mas eu não encontro em nenhum momento Jesus rejeitando as pessoas porque fazia as coisas erradas. Então, no nosso trabalho com dependentes químicos, com pessoas da rua, nós encontramos todo tipo de pessoas. E a nossa orientação é não discriminar essas pessoas, independente do comportamento sexual, independente, porque aquilo que eu não posso mudar, eu também não devo acusar. Então, eu devo fazer a minha parte, que é amar, e as mudanças ficam por conta de Deus. Quem vai fazer a mudança é Deus e não eu. Então, eu preciso ser, então, revestido de amor. Essa é a realidade. Então, a primeira coisa que a lição me ensina sobre estar cheio do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, é que eu preciso ser revestido de amor. Então, se eu estiver revestido de amor, eu amo sempre. Então, se eu amo sempre, eu perdoo sempre. E eu também não discrimino os tipos de pessoa a quem que eu devo amar, a quem que eu não devo amar. Porque Jesus disse que eu devo amar o meu inimigo. Eu devo amar e orar por ele. Em Mateus, no capítulo 5, versos 43 a 46, também eu quero ler esse texto aqui para nós aprender bastante com ele aqui. Olha o que diz aqui. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, os que perseguem a vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão os pecadores? Aqui Jesus fala, os publicanos, né, também não fazem o mesmo? Ou seja, eu devo superar aqueles que amam os que o amam. Eu devo amar os que não me amam, os que me odeiam. E isso, meus amados, vai muito além do que aquilo que a lei nos ensinava. Então, a Bíblia nos diz, quando Jesus fala em Mateus, em Atos, no capítulo 1, verso 8, que nós recebemos poder para ser testemunha dele. Então, ou seja, Jesus está dizendo assim, vocês viram como eu vivi, vocês viram como eu amei as pessoas, vocês viram como eu não discriminei, vocês viram como eu alimentei os famintos, e vocês vão fazer isso também. E no capítulo 2 de Atos, no verso 1 ao verso 13, nós temos o resultado disso aí, quando o poder de Deus caiu sobre os discípulos. Eles foram cheios do Espírito, e a primeira mensagem ali que Pedro pregou, que começa a partir do verso 14, mostra o resultado dessa mensagem foi a conversão de muitas pessoas se convertendo. Então, isso demonstra o resultado do amor. O amor, a Bíblia diz assim que ele cobre multidão de pecados. E quando nós vemos um monte de pessoas que discriminaram Jesus, que perseguiram Jesus, se convertendo ali com a pregação de Pedro, nós podemos ver isso aí, o resultado do amor. Então, ser cheio do amor é, de fato, propagar esse amor para atingir os corações. E a gente sabe que essa parte aí desse revestimento de amor, quando nós conseguimos transmitir a mensagem de amor e ela atinge os corações, nós sabemos que é um mover do Espírito Santo que acontece no coração das pessoas para que elas se arrependam, para que elas reconheçam o seu erro. A outra coisa que nós precisamos também
e que o Espírito Santo nos dá quando nós de fato estamos cheios dele, é o revestimento de resiliência, ou seja, é a capacidade para resistir às dificuldades, às provações, para... Nós vemos em Atos, no capítulo 13, versos 49 a 52, quando houve perseguição a Paulo e a Barnabé. As pessoas se levantaram contra eles, as pessoas incitaram as mulheres de alta posição, ou seja, pessoas que tinham posição, para perseguir e expulsar eles da cidade. E eles saíram numa boa, tranquilos. No capítulo 16 de Atos, nós vamos encontrar, a partir do verso 19 até o 26, os discípulos, Paulo e Silas, sendo açoitados e presos. E nós vamos encontrar eles meia-noite cantando louvores a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus e chamando a atenção dos demais prisioneiros que ali estavam. E o resultado disso nós sabemos que foi o terremoto que os libertou da prisão e a conversão do carcereiro e toda a sua família. Então isso aí mostra um poder, um revestimento de resiliência contra os impulsos do pecado também, né? Então é a capacidade de vencer as dificuldades e também de resistir às tentações da carne. Então Tiago, no capítulo 1, verso 14, nós vamos ler esse versículo para deixar esclarecido aqui qual o objetivo da nossa vida cristã. Tiago falando assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então ele está dizendo assim que nós somos tentados pela nossa cobiça quando ela nos atrai e nos seduz. E ele está dizendo assim: mas o poder do Espírito Santo nos capacita a vencer essas tentações. Então, em 1 João, no capítulo 5, verso 4, ele diz o seguinte: que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ou seja, a minha fé me faz vencer as dificuldades. Eu preciso vencer. E eu só venço se eu crer que o meu Deus, a quem eu sirvo, pode me livrar. Contra as aflições, nós já mostramos aqui, quando Paulo e Silas foram açoitados, isso é ser afligido, e eles glorificaram a Deus. Em Atos capítulo 16, né? O revestimento para triunfar. Revestimento para triunfar, ou seja, para ser vitorioso. Então, triunfar sobre o quê? Triunfar sobre aquilo que nos prejudica. Então, eu, estando cheio do Espírito Santo de Deus, eu sei que a vitória é certa. Então, eu, diante das perspectivas de derrota, eu não aceito essa perspectiva como algo que vai me aniquilar. Pelo contrário, eu vou ter certeza da vitória dada pelo Senhor. Então, é o revestimento para triunfar. Eu vou triunfar sobre as dificuldades. Eu vou triunfar sobre a carnalidade. Tiago, capítulo 1, verso 15, ele vai nos dizer assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Mas eu consigo vencer
essa morte, eu consigo vencer a carnalidade e vencer a cobiça e vencer tudo que pode me levar ao fracasso. E isso aí nós vemos na vida de pessoas que já passaram por dificuldades muito grandes na área da carnalidade, na área da tentação e conseguiram vencer aquilo que parecia impossível. Então, isso é uma maneira de triunfar sobre as dificuldades. Triunfar também sobre a soberba. O diabo, em Mateus no capítulo 4, versos 10 e 11, ele tentou Jesus, mostrando para Jesus as coisas que Jesus poderia fazer para receber algo das mãos do inimigo. E Jesus o resistiu com a palavra, e Jesus foi tentado ali, de acordo com o que está escrito no próprio livro de Tiago, e que Adão caiu lá no Velho Testamento, no capítulo 3 de Gênesis. Ele foi tentado sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E Adão caiu. Aqui, em Mateus, no capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus sendo tentado nas mesmas áreas. Concupiscência dos olhos, o diabo mostrou tudo para ele, ó, tudo isso aqui é meu, eu posso te dar, se você se prostrar e me adorar. E Jesus falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, na verdade, meus amados, Jesus superou todas as dificuldades que lhe foram apresentadas. E ele nos mostra que nós temos como vencer todas essas coisas se de fato nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então, amados, o Espírito Santo, o revestimento do Espírito é para nos dar perspectiva de vitória em todas as áreas da nossa vida. É na área da soberba, é na área da carnalidade, é na área da tentação, é na área de amar os nossos irmãos. Então nós temos como vencer tudo isso sem dificuldade, porque nós não olhamos para as coisas segundo as nossas próprias perspectivas, mas segundo as perspectivas de Deus. Então eu me torno capaz de vencer as dificuldades, porque o poder do Espírito Santo, ele me ensina que eu não devo confiar na carne. Paulo, ele diz assim, olha, se alguém pode confiar na carne, eu, muito mais, está ali em 2 Coríntios, porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim, e ele conta toda a sua história, eu fui circuncidado ao 8º dia, e, no entanto, eu não confio na carne, eu não confio em mim mesmo, eu venço porque Deus está comigo. Amados, então, o que nós podemos concluir? É que quando Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo assim, eu aprendi que o poder de Deus é o poder que me ensina a amar. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, chega lá no capítulo 5, verso 22 e 23, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é fidelidade, é benignidade, é bondade, é mansidão e é domínio próprio. Ele está dizendo assim, quem vive isto jamais tem como guardar ódio no coração. E ele diz assim, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, venceram. Ele está dizendo que os que são de Cristo já venceram essas coisas. Então, meus amados, não adianta eu propagar um evangelho de poder,
de muita unção, fazer pregações altamente elogiadas, mas na hora que eu precisar dedicar amor a alguém, eu virar as costas. Na hora que eu precisar matar a fome de alguém, na hora que eu precisar compreender a situação de alguém, por que que ele age assim. Então é essa hora que eu devo mostrar que esse poder de Deus, que esse revestimento de poder, na verdade, ele é um revestimento de amor. Eu fui revestido pelo amor de Deus para amar as pessoas que me cercam. Eu fui revestido pelo amor de Deus para matar a fome de quem tem fome. E isso, amados, é o que faz a diferença e o que prova que, de fato, eu aprendi a colocar em prática aquilo que me foi ensinado. Senão, eu estou perdendo meu tempo dizendo que prego o Evangelho, mas não demonstrando na prática que amo as pessoas.